Tudo bem, pessoal do Batalha Cultural? Professor Rodrigo Schirmer aqui, de volta ao nosso quadro, né, o Batalha Cultural. Estive ausente, né, por conta da campanha municipal, campanha eleitoral municipal de Porto Alegre, né, onde eu estava ali ajudando um querido amigo ali, né, que concorreu a vereador. Agora estou de volta. Ainda continuamos em campanha aqui em Porto Alegre, pois teremos segundo turno, mas eu quero gravar aqui para vocês um breve comentário sobre um livro muito importante, né, que a gente precisa conhecer esse livro, entender esse livro, que se chama O Arquipélago Gulag, tá, do grande escritor russo, né, Alexander Solzhenitsyn. A Rússia, que tem grandes escritores como Dostoiévski, como Tolstói, né, entre outros. Solzhenitsyn é um escritor aí, né, que viveu aquele período da Revolução Russa. Então, nesse livro, que é um clássico, tá, o Arquipélago Gulag, eu quero contar aqui para vocês mais ou menos como é que se criou o enredo desse livro, né, baseado nos relatos do Alexander Solzhenitsyn, e qual a importância dele, né, para a gente compreender o que aconteceu durante a Revolução Russa, né, e os desdobramentos que até hoje a gente enfrenta. Então, começando, né, eu quero situar vocês na questão temporal. A gente tem que voltar no tempo. Vamos voltar então no período, né, naquela Rússia, na Rússia czarista, né, onde havia o czar mandava, ele possuía o exército, ele governava, né, juntamente com a igreja, né, os seus governados, que eram o povo russo, né, ele tinha um império, e aquele império vinha se desgastando já, né, ao longo do tempo. O que aconteceu, a gente já sabe, né, foi o início da Revolução Russa, ou seja, a Revolução Bolchevique. Logo que a Revolução Bolchevique se instalou, né, no país e começou a administrar, digamos assim, o país, os gulags começaram a surgir. Tá? Os gulags eram um conceito que já era presente na Rússia. Era mais ou menos um lugar onde você mandava aqueles desafetos políticos, né, para a Sibéria. Você mandava esse pessoal para longe, você dava um jeito nesse pessoal, sumia com esse pessoal. Porém, não era uma prática assim, né, de larga escala. Né? A Revolução Bolchevique aperfeiçoou já essa prática, né, e começou a criar diversos gulags, né, em diversos cantos do território russo. Por quê? Porque justamente, né, o Lenin instituiu logo no primeiro ano após a Revolução justamente isso. Você tinha muitos desafetos políticos aí, existia o medo da própria Revolução Bolchevique, né, de ter os contra-revolucionários que ainda defendiam o regime czarista, né, o regime imperialista, o regime monárquico, melhor dizendo. Então, essas pessoas que eles desconfiavam, né, e o motivo não precisava ser muito grande, o motivo simplesmente por desconfiar dessas pessoas, elas eram encaminhadas para esses gulags, que nada mais eram do que campos de concentração, campos de trabalhos forçados. Relembrando, a gente pode relembrar aqui o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, ou seja, os campos de concentração do regime nazista foram nada mais, nada menos do que uma ideia, né, que eles tiraram dos próprios campos de concentração do regime bolchevique, né, do regime stalinista. Então, ao passar do tempo foi acontecendo, né, a revolução foi tomando conta do país, né, e nisso surge esse personagem aí que é o autor do livro, né, ele é o autor e o personagem do livro, ou seja, o livro é um relato do que ele passou nesses campos de concentração, né, ao longo de vários anos. Então são relatos de pessoas, são os relatos do próprio Alexander Solzhenitsyn, né, que foi encaminhado para esses campos de trabalhos forçados, e ele descreve ali como era a vida nos gulags e faz uma crítica em relação à ideologia, né, do regime, seja ele qual for, né, a ideologia de um regime sobre um povo, né, que esmaga a alma e oprime o povo. Na verdade, é essa ideologia. Até ele tem uma frase muito célebre no livro que ele diz mais ou menos assim: se não houvesse ideologia, não haveriam os gulags. Então, Solzhenitsyn, ele cresceu, né, na Rússia dominada pela Revolução Bolchevique. Ele, como todo adolescente naquela época, aderiu ao movimento revolucionário. Ele lutou no Exército Vermelho, né, e o que aconteceu para ele parar no campo de concentração foi o seguinte: ele depois de retornar do Exército,
ele resolveu escrever cartas, né, para um amigo dele. E eram cartas assim fazendo algumas críticas pontuais ao regime, muito por conta do que ele presenciou, né, nesse período em que ele serviu como soldado, né, do Exército Vermelho. Ou seja, estupros de várias mulheres, o saque, né, o roubo contra idosos, a violência, né, a matança indiscriminalizada, ou seja, os horrores que ele viu, ele colocou aquilo como uma crítica, né? Não uma crítica ferrenha ao regime, mas eles não, o pessoal exagerou, né? O pessoal não precisava fazer aquilo, tem um certo limite, né, para tudo. Essas cartas elas foram descobertas e ele acabou sendo enviado para um gulag. Então ali que ele começou toda a trajetória dele, né, onde ele colheu essas informações e trabalhou, digamos assim, entre aspas, né, porque aquilo ali era um campo de concentração. Então você era colocado ali justamente para ser torturado, né? Ele relata exatamente tudo, desde a apreensão das cartas até o julgamento fajuto que ele sofreu, né? Um julgamento político, até o transporte e a chegada no campo de concentração e os anos que ele passou lá, sobre tortura psicológica, né? Os mais diversos tipos de abuso físico, mental, além dos trabalhos forçados, né? Aquele horror que ele viveu e os números de mortes que ele dá em relato que em certo momento o pessoal começou a contar, porque não era insignificante, né, contar os mortos. E quando eles começaram a contar, chegou em torno de 8 milhões de mortos, né, nesses gulags, nesses campos de concentração. E só que antes eles não contavam, então os números são maiores, talvez 5 ou 6 vezes maiores do que os relatos, né, do próprio Alexander Solzhenitsyn. Então a gente não tem uma clareza de números de assassinatos, digamos assim, do povo russo. Então ele escreveu esse livro, né, em 1973, lembrando que quando ele saiu ele voltou para a vida dele normal e foi dar aula numa escola, né, e como professor ele resolveu escrever à noite, né. Então ele escreveu, o primeiro livro dele foi Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Ele conta, assim, é um personagem que ele criou para contar mais ou menos, né, o que se passava naquele período, com alguns relatos próprios da vida dele que ele colocava, né, como se fosse esse personagem. Esse livro ele foi publicado, né, justamente porque o Khrushchev, na época, queria mostrar os crimes de Stalin, porque, né, Khrushchev era um inimigo político de Stalin, então publicou esse livro, né, e Solzhenitsyn, então, ficou conhecido. Ele até ganhou o prêmio Nobel de Literatura. Após esse período, ele começou a escrever o Arquipélago Gulag, que eram todos esses relatos, né, dos campos de concentração. Né? O livro foi proibido na Rússia, né? Ele teve a sua casa invadida, todos os documentos que ele tinha guardado foram apreendidos. Né? No entanto, mesmo assim, ele conseguiu escrever esse livro, conseguiu que esse livro chegasse, né, nas mãos do Ocidente, e ele foi publicado em 1973, né, na publicação desse livro em francês. E o que é interessante é que o Alexander Solzhenitsyn, ele fala muito nessa questão de ideologia, fala muito na questão religiosa, né? Ele fala muito no esquecimento de Deus, né? Como a falta de Deus no coração das pessoas encaminha a humanidade para a barbárie, né? E a própria ideologia também, quando você substitui Deus, né? Substitui o bem, né, por uma ideologia, seja ela qual for, né, o perigo que isso representa para toda uma sociedade, porque os controles, os freios morais, eles praticamente não existem, ou seja, você está ali para servir a ideologia. Então, todo mal cometido indo em direção a essa ideologia, ou seja, justifica-se todo o mal, né, para o bem da revolução, no caso a Revolução Bolchevique, ou a ideologia política de momento. Então, é um livro fundamental, né, para a gente aprender, principalmente que os desdobramentos disso, né, o perigo que é você seguir fielmente a uma ideologia, esquecer todo o resto, todas as questões morais. E o livro tem frases belíssimas. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma frase que eu acho particularmente perfeita e maravilhosa e serve para nós hoje, atualmente. E a frase diz mais ou menos o seguinte, ó: gradualmente foi sendo claro para mim que a linha que separa o bem e o mal não passa entre estados, entre classes, nem sequer entre partidos políticos, mas sim por cada coração humano.
E em todos os corações humanos, essa linha muda dentro de nós, oscila ao longo dos anos. E mesmo dentro de corações oprimidos pelo mal, existirá sempre uma réstia de bem ou de bondade. E mesmo no melhor de todos os corações, permanecerá um canto de mal. Ou seja, independente do estado da opressão ou do estado de normalidade, o coração humano é que decide essa linha entre o bem e o mal. Ou seja, isso está dentro de nós e cabe a nós ou a gente refutar o mal, né, e praticar o bem, né? Isso é um exercício pessoal, ou seja, apesar de uma ordem vinda de cima para baixo, se essa ordem servir ao mal, né, você tem ainda o livre-arbítrio e a livre escolha de escolher, não, isso é o mal, eu escolho o bem. Então, o coração humano tem que fazer tem que tomar essa decisão. Então, fica a dica, né, esse livro é um livro que ele foi escrito em 3 volumes, né, são 600 e poucas páginas. A gente não pode deixar de ler e a gente tem que compreender, né, esse livro para entender o que aconteceu naquela época, né, o que pode vir a acontecer nos tempos atuais, e também é uma aula sobre vida, sobre a alma humana, né, sobre o bem e o mal, sobre todas aquelas questões que nos afligem, né? É um despertar você ler esse livro. Tem descrições ali dos horrores que ele viveu, e até os estudiosos dizem que o livro é até light em relação à realidade do que foi os gulags. Então, quando a gente fala em regimes ditatoriais, a gente fala em campos de concentração, a gente fala em horror, a gente tem que sempre voltar para o que aconteceu na Revolução Russa e no período da União Soviética, porque a gente fala muito sobre o nazismo, a gente fala muito sobre o que aconteceu na ditadura aqui militar brasileira. Não estou defendendo nenhum tipo de ditadura, muito pelo contrário, eu estou colocando que há uma licença poética, né? Isso foi criado no inconsciente de todo mundo em relação à Revolução Russa, ou seja, tudo aquilo que foi produzido em relação de romance, em relação à Revolução Russa e disseminado pelo mundo, né? Como se aquilo ali fossem guerreiros lutando pela liberdade de seu povo, muito pelo contrário. Foi o regime mais assassino e tirânico, talvez, da história humana, né? Juntamente com o regime de Mao Tse-tung na China. Então a gente tem que abrir os olhos, e esse livro aqui de um sobrevivente desse horror, do Alexander Solzhenitsyn, é um livro que é essencial para a gente compreender isso e refutar todas essas teses comunistas aí, dizendo que a revolução ela veio servir ao bem. E ela foi distorcida em algum momento. Não, na verdade a revolução ela não veio servir ao bem, ela serviu aos interesses políticos daquele grupo, né? E quando você tem um líder político que ele se coloca no papel de decidir sobre toda a sociedade, sobre toda a vida humana, a gente corre o risco do autoritarismo e a gente corre o risco dos horrores que a gente já presenciou aí muitas vezes ao longo da história humana. Então, um abraço a todos, espero que vocês leiam esse livro, comprem esse livro, coloquem na cabeceira de vocês e sempre revisitem esse vídeo quando vocês escutarem alguma história de tirania aí, mais recente, que a gente provavelmente ainda vai escutar por muito, muito tempo aí na nossa vida e na nossa trajetória. Esse livro ele é um alento que você pode recorrer a todo momento e tentar compreender pelo menos como funciona o pensamento e a alma humana. Obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima.